E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Hoje a gente vai fazer um vídeo aí comentando as principais notícias que tem acontecido aí, para a gente se manter um pouco junto aí, desses dias que a gente não tem gravado, e a gente marcar terreno aí. Eu já peço um salve muito rápido deles aí, para a gente começar esse bate-papo. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Abraço também para todo mundo. E desde já começo pedindo, né, aquela moral, né, dos nossos inscritos. Por favor, deem um joinha. Quem está vendo o vídeo, quem não está inscrito, por favor, se inscreva no canal, prestigie o nosso trabalho, dê essa moral para gente. A casa agradece. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo. Muito bom estar aqui de volta. Esse ato que nós tivemos, né, nesse período de pandemia aí, ficamos um bom tempo sem gravar, mas vamos aqui com algumas novidades, né? Notícia que saiu no site Screen Rant, que é a resposta que a Marvel deu em relação ao uso da marca do símbolo do Justiceiro por conta de alguns policiais americanos. E aí, Wendel? Pois é, a Marvel, após a reclamação principalmente do Jerry Conrad, né? Saúde. Que é co-criador do Justiceiro, junto com o John Romita Sr., né? Foi um personagem que surgiu em 1974, numa revista do Homem-Aranha. E o incômodo do símbolo icônico do personagem usado pelos policiais, né? Todo mundo sabe o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, essa questão racial muito forte por lá, após a morte de George Floyd nos Estados Unidos, e estourou esse pavio de pólvora de manifestação popular. E alguns policiais estavam utilizando o símbolo do justiceiro em algumas manifestações. E isso incomodou muito o autor e alguns autores também de quadrinhos, porque, recentemente, o próprio autor, o Jerry Conrad, ele deu uma entrevista dizendo que o personagem é um vilão, ele não é um herói. E ele é um personagem que luta contra o sistema, ele está contra o sistema. Se o policial está utilizando um símbolo desse personagem, é porque esse policial está contra o sistema, esse personagem está um vilão. Então, esse policial é um vilão. Então, essa entrevista que ele deu, ele fala assim, que o policial que faz isso, ele tinha que ter vergonha de fazer esse tipo de coisa, porque não é um exemplo a ser seguido. Então, a Marvel, ela está levando isso muito a sério, e ela pretende ter uma reação jurídica muito forte para quem utilizar o personagem, a figura icônica da caveira do personagem justiceiro, sem autorização. Parece que a Marvel ela vai processar, né? Qualquer policial que usar a marca. Exatamente, os direitos autorais. Ele é um vilão, ele não é um herói. Ele é um anti-herói. O próprio coautor ele chama de vilão. Ele diz que ele é um criminoso. O próprio autor chama de criminoso. Essas nuances elas vão sendo alternando conforme os roteiristas vão passando pela Marvel. Exatamente. Né? Mas pelo menos assim, o pai está dizendo pela Marvel como um anti-herói. Um anti-herói, exatamente. Agora, obviamente, né, com o seu modus operandi é extremamente reprovável, né? Moralmente reprovável, inclusive. E como o próprio Conrad fala, né? O personagem ele é contra o sistema. A polícia utilizando um símbolo de um personagem contra o sistema, ela está sendo contra o sistema também. Então é algo meio hipócrita, né, desses policiais. Ou no mínimo não entenderam a mensagem, né? Que é bem provável também. Né? Isso me lembra uma vez que o Alan Moore, não sei se foi o Alan Moore ou se foi o David Gibbons, que eles também fizeram deram um depoimento similar também, quando eles viram as pessoas usando o símbolo do Rorschach, né? Tanto depois do filme ou depois da obra em quadrinhos ser lançada. Ele ficou surpreso com a popularidade que o personagem, o Rorschach, o apelo que ele tinha perante a população, porque eles mesmo que criaram, né, o Rorschach e tudo mais, eles consideram o Rorschach um extremista. Ou seja, praticamente... É um personagem muito parecido, né, Potter? Isso desagou na série, né? Na série do Watchmen. E isso acabou sendo explorado, vamos dizer assim, dessa forma. Excelente série, por sinal. Alexandre, também tem uma notícia, só para lembrar o pessoal,
que 12 de junho também estão voltando as produções em Hollywood, né? O governo da Califórnia, ele já liberou as filmagens, as produções no estado. A, a, a secretária municipal de Hollywood, a secretária municipal de lá, ela falou que só que com cautela. Então essas produções elas vão voltar. As pessoas vão ter que fazer exames de sintomas todos os dias, manter as distâncias sociais, as distâncias sociais, né? E também vão ter que utilizar máscaras, equipamentos de proteção. Então, assim, ela disse que tem que ser aberto, mas com cautela. Então, já a partir do dia 12 de junho, lá na Califórnia, estão as produções como Matrix 4, o Parque do Dinossauro 3, The Batman, que também está sendo, que também tudo foi parado também, e até séries como The Walking Dead, né, estão voltando também, vão voltar a ser filmadas no dia 12. Beleza, bora ver como é que rola isso aí, né? Meu amigo Potter, o Estúdio Ghibli, ele deve fazer alguma produção aí, não é isso? Isso, meu amigo. A fábrica voltou a funcionar, a fantástica fábrica de animações dos estúdios Ghibli anunciaram que tem, na realidade, 2 produções, né, já na esteira. Uma já está quase pronta, que é justamente, e ineditamente, no caso, ela é toda em 3D. Geralmente, para quem conhece as famosas animações do estúdio Ghibli, sempre de extrema qualidade, eles primam pela arte à mão, né? Quase todos os filmes e tudo mais. Eles usam o CG em pequenas cenas para melhorar um efeito aqui, corrigir um plano acolá, mas nunca passava, acho que, de 10% na realidade de todo o filme. E esse é o primeiro que vai ser 100% 3D, sendo conduzido pelo Goro Miyazaki, né? Vai ser dirigido pelo filho do Hayao Miyazaki, e o Hayao Miyazaki também está na produção, no caso desse filme. Então, ele é baseado também assim como o Castelo Animado, ele também é baseado num livro da mesma autora, que é a Diana Wynne Jones. Então, eles estão pegando de novo a obra dela, um livro infantil, e estão trazendo, no caso, para o universo, né, o fantástico universo, no caso dos estúdios Ghibli, aí, para dar sequência na história. E uma sinopse rapidamente aqui, esse livro, a sinopse do livro, ele conta a história de uma órfã, o nome dela é Erig, que ela vive numa casa para crianças e tudo, num orfanato, e ela é adotada por uma bruxa. E a partir daí é que o filme vai se desenrolar, ou seja, ela de novo, né, como é aquela famosa fórmula dos estúdios Ghibli, sempre tem uma bruxa, sempre tem um gato falante, sempre tem alguma coisa, aquele universo fantástico deles lá. Então, uma fórmula maravilhosa, né, Potter, que nunca enjoa, né? Exatamente, meu maravilhosa. E a partir daí eles vão dar sequência. Como eu falei para vocês, são 2 filmes, né? Esse é o primeiro, e inclusive ele já foi anunciado em Cannes, né? Ele está ele foi listado entre os filmes que vão ser exibidos no Festival de Cannes, ainda de 2020. Não sei como é que vai ficar isso, né? O festival e todas as outras premiações ainda com esse esquema da pandemia e tudo mais, mas ele está anunciado. Ele está previsto, no caso, para estrear, vai ser lançado não apenas em Cannes, mas também na televisão japonesa. Então tem que ver como é que vai ser, se depois disso ele vai ser colocado para streaming ou cinema e tudo mais. Mas é uma excelente notícia, ou seja, levando em consideração que o Estúdio Ghibli não estava há não sei quantos anos aí sem produzir nada novo, já tem 2 projetos aí. O próximo, inclusive, vai ser dirigido pelo Hayao Miyazaki, inclusive. Não, então, a gente saber que os criadores do estúdio praticamente estão envolvidos no projeto já é assim, já é muito consolador para a gente manter o mesmo padrão dos filmes antigos, né? Isso. Mais uma notícia que rondou aí o mundo da cultura pop, dos quadrinhos especificamente, que é a DC Comics. Ela está rompendo com a Diamond, que é a maior distribuidora de quadrinhos do mundo. Cara, será que a DC Comics ela vai inovar de novo, assim como no começo dos anos 80, com o mercado direto, com aquela mudança lá, ela está agora empreendendo de novo? É isso mesmo, cara. Eu estava comentando mais cedo, antes, quando a gente estava debatendo a pauta com o Wendel sobre isso. Sobre diversos aspectos, isso é bastante relevante. Não apenas para o mundo, mas também para a gente aqui no Brasil.
Um breve contexto, assim, o que é que aconteceu? Devido à pandemia, a Diamonds, ela é a maior distribuidora de quadrinhos de língua inglesa do mundo, como o Alexandre, como você falou, Alexandre. E ela tem várias subsidiárias e justamente nos lugares onde tem a língua inglesa. Então, ela tem na Inglaterra e por aí vai. Com base da situação do isolamento e da pandemia, e outra coisa, ela tem contrato de exclusividade com, acho que quase todas as grandes editoras. Marvel, DC, IDW, Boom Studios, Dynamite, bota todas essas aí que você for lembrando, tem contrato de exclusividade de lançamento com a Diamond. E a Diamond, devido à pandemia, desde o final de março, ela fechou as portas. Ela anunciou que, devido à pandemia, ela ia parar de distribuir os quadrinhos, justamente devido a toda a situação de isolamento, lockdown em vários países, em várias cidades e tudo mais. Com isso, todas as empresas aí, Marvel, DC inclusive, puxaram o freio de mão na sua produção, né? Devido a isso, eu acho que isso, na realidade, deve ter sido a gota d'água para a DC. A DC, eu acho que ela já estava incomodada com esse monopólio, vamos dizer assim, que a Diamond ela tem, na realidade, o monopólio do mercado americano de distribuição de quadrinhos. E devido a isso, eu acho que ela meio que chutou o pau da barraca, literalmente, né? Ela anunciou na sexta-feira, de manhã, para o comércio varejista que ela tinha cancelado esse contrato com a Diamond e ela ia passar para 3 empresas, na realidade. As revistas mensais, ela vai passar para a Lunar Distribution e pela UCS Comic Distributors. As revistas mensais. E as graphic novels encadernados vão para Penguin Random House. Ou seja, ela está literalmente mudando todo o esquema de produção, de distribuição, né? Tá tirando debaixo da asa da Diamond e, como você mesmo falou, se der certo, as outras empresas vão junto. Com certeza, a Marvel com certeza vai atrás, se tudo der certo, porque a DC sempre foi precursora, né, nessas distribuições de revista, né? Sempre. Então, uma das poucas vezes que a DC ganha a Marvel. Tem que ter uma piadinha, né? Cara, isso afetou a DC, cara, de um jeito que a principal gráfica dela, cara, fechou por 3 semanas. E vamos dizer, diga-se de passagem o seguinte, a única coisa que parou foi a distribuição e a impressão, mas a produção das histórias, ou seja, os roteiristas, desenhistas, eles estão com teletrabalho, estão trabalhando naturalmente, produzindo, então eles têm muita coisa represada. E todas as grandes, Ale, foram afetadas com esse congelamento da produção, da distribuição da Diamond, que eles pararam, inclusive, de lançar o virtual. Ou seja, justamente para não perder aquele público deles, né, do mercado impresso, eles falaram, não, se a gente não vai lançar um gibi novo, uma história nova na versão impressa, a gente não vai lançar também na digital. Eles têm medo dos dois públicos, um acabar conflitando, roubar, né, o público do outro, vamos dizer assim. Então eles pararam, eles estão basicamente lançando no mercado virtual, né, vamos dizer assim, para streaming, os gibis deles antigos, os clássicos, as releituras e tudo mais. Mas coisa nova, desde março, desde o dia 1º de abril, para ser mais exato, não é lançado mais nada. Agora, finalzinho agora do mês de maio, a DC ela já tinha anunciado que ela ia voltar a lançar alguma coisa aqui, outra lá. Seguida, obviamente, também pelas demais empresas. E, Potter, então, fale, meu amigo. Tem algum reflexo aqui no Brasil nessa situação? Meu amigo, o reflexo é mais ou menos, eu vou te dizer, no seguinte, a gente sempre acaba seguindo os grandes mercados, né? Então, nesse ponto, o mercado de distribuição brasileiro ele é bem diferente, né? A gente ainda trabalha muito com banca ainda. Nos Estados Unidos, praticamente isso não existe mais. Para você comprar um quadrinho nos Estados Unidos, você tem que ir para uma comic shop, é praticamente uma livraria, né? O esquema dela é de uma livraria. E, basicamente, nos Estados Unidos, eles compram um estoque de histórias de impressões e a responsabilidade pela venda é toda deles. Se eles não venderem, o prejuízo também é deles. No Brasil é diferente, é por mercado consignado. Os donos de banca eles recebem uma leva, tem um período certo para vender, se eles não conseguirem vender, eles devolvem e o prejuízo fica com as editoras. Só que, por que isso pode mudar? Por que isso afeta a gente? O Brasil, a tendência é o Brasil sempre acabar acompanhando o grande mercado. E o maior mercado é o americano. Então, antes da gente... E nós já estávamos também com um monopólio, né? Diga-se de passagem. O Grupo Abril estava monopolizando a distribuição de tudo.
Então, já pensou se dá certo nos Estados Unidos essa descentralização? Isso afeta justamente o custo também, né? A concorrência ela é sempre bem-vinda porque ela baixa o custo, no caso da impressão, de um lançamento, de alguma coisa. Então, vai que o Brasil resolve se espelhar nisso e também dá certo aqui. Dá uma celeridade maior, né? Tu tem Exatamente. diferentes distribuidoras ali e a tendência é que esse produto chegue mais rápido na mão do consumidor final. Com certeza, meu amigo. Uma sugestão de pauta futura é justamente trazer aqui para o debate alguns colegas que trabalham com a venda de quadrinhos aí, para ver como é que está essa venda durante a pandemia, como é que está o mercado, como é que não está. De repente a gente faz um vídeo aí com os amigos, trazendo justamente esse olhar aí, como é que vai ser essa adequação do mercado a esses novos tempos. Verdade, meu amigo. Excelente ideia, viu? Gostei. Bom, pessoal, é isso aí. A gente conclui esse vídeo aí de notícias, né? A tendência é fazer vídeos menores relacionados a isso. A gente não vai dar dicas hoje, justamente para focar em vídeos menores, né? Mas a gente deve, a partir da semana que vem, fazer mais vídeos nesse formato, inclusive, e com dicas também, vídeos com dicas. Pessoal, um abraço aí, Potter, um abraço aí, Wendel. Um abraço, Alexandre, um abraço, Potter. Um abraço a todos. Próximo para todos. Por favor, fiquem bem, fiquem em casa, se puderem, né? Se cuidem, por favor. E tudo vai passar. Falou, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.